over halfway through this morning's class. A gente vai ver um pouco mais ou menos da metade do que a gente fez na aula de ontem, de hoje. The power dropped out for a couple of seconds. E a energia caiu por alguns segundos. So we've lost half of that class. Então a gente perdeu uma metade daquela aula. But it was the first half which was mostly just revision. Mas foi a primeira metade, que era basicamente a revisão. So I'm not particularly worried about repeating anything. Então eu não estou muito preocupado em repetir muito para o vídeo. I don't want us to go through it a third time and you tire of it. Eu não quero que a gente veja uma terceira vez aquilo e que a gente se canse. So I'm just going to mention a couple of things to put on tape. Então vou mencionar apenas algumas coisas para colocar no vídeo, That would have been lost. porque parte foi perdida. Sister Rosie explained to us some of the history of 1979. A irmã Rosa explicou para a gente um pouco da história de 1979. And that history of 1979 to 1989 becomes very relevant for us today. E essa história de 1979 até 1989 se torna muito relevante para nós hoje. This union between John Paul II Essa união entre o Papa João Paulo II and first with Carter in 1979 and then Ronald Reagan. e primeiro com o presidente Carter e logo depois com o presidente Reagan. We won't tonight go back through 1979. We're going tonight. We won't. Hoje à noite nós não vamos passar por essa história. But we do need to know that history better and we might do that soon. Mas a gente precisa saber bem esses 10 anos, então talvez a gente investigue eles logo. So there was two main purposes for us to go through Acts 27. Existiram dois propósitos principais para a gente ir para Atos 27. Other than the exercise in Bible application, Além do exercício de fazer aplicações bíblicas, these lines in this chapter have a special characteristic. as linhas nesse capítulo têm uma característica especial. And that is that they're not telling the story of people, E é de que eles não estão contando a história de pessoas, but of institutions. mas sim de instituições. So we identified a problem on our 4 lines, Então nós identificamos o problema nas nossas 4 linhas. and that is that we've been, for some time in this movement, E a razão é de que porque por um bom tempo nesse movimento, doing the following. nós fazemos o seguinte: Midnight cry, Sunday law. meia-noite, clamor da meia-noite e decreto dominical. And then when 2016 happened, E então, quando aconteceu 2016, over midnight and midnight cry, we placed Rathir and Panium. nós penduramos em meia-noite, clamor da meia-noite, as guerras de Rafa e Pânia. But as we mentioned the last 2 studies, Mas como nós mencionamos nos últimos estudos, nowhere in inspiration or in our lines can we do this. a gente não consegue encontrar em lugar nenhum na inspiração ou nas nossas linhas como fazer isso. In Millerite history and in all of our lines, Em toda a minha história millerita ou sequer em nossas linhas. midnight and midnight cry lead to a close of probation. Meia-noite e o clamor da meia-noite sempre te levam para uma porta fechada. So these lines don't fit any of our stories of people. Então essas linhas, essa linha não encaixaria com nenhuma dessas histórias dessas pessoas. By comparing and contrasting our 2 ships, Nossos 2 navios, we were able to identify this as the boat or the ark. nós fomos capazes de identificar que essa linha fala do barco ou da arca. So there's people in that story. Então existem pessoas nessa história It's what gives that structure value. e é o que dá valor para essa estrutura, para aquela estrutura. But what we were able to identify, Mas o que nós fomos capazes de identificar, that as a structure it receives its own warnings. de que é que como uma estrutura ela recebe suas próprias advertências, That God is about to close the door on those institutions. de que Deus está prestes a fechar a porta para aquelas instituições. And these represented the United States and the Adventist Church. Isso representa essa estrutura, os Estados Unidos e a Igreja Adventista. And with that considered, E com isso considerado, we could understand this to be shipwreck nós podemos então entender aí um naufrágio and therefore close of probation. e então o fechamento da porta da graça. And again we have our structure, midnight cry, not Sunday law, but close of probation. E aí outra vez teremos nossa estrutura, meia-noite, clamor da meia-noite,
e não o decreto dominical, mas o fechamento da porta da graça. Because it's not Sunday law for the ship, it is for the 144,000. Porque esse decreto dominical aí não é para o navio, ele se refere à experiência dos 144.000, Which is a separate line que é uma linha separada, regarding people. que trata de pessoas. Do we have any questions from that A study? gente tem alguma pergunta com relação a essa porção? Just a couple of other logics to add to that. Um pouco mais de lógica que eu queria adicionar a isso. At this point here, Nesse ponto aí, we would mark a transition. nós marcaríamos uma transição. This is Daniel 11, Aí seria Daniel 11, 40, 40, and this is verse 41. e a partir daí, o verso 41. So verse 40 ends at this waymark, Então o verso 40 termina nesse marco, and 41 begins at Sunday law. e o 41 começa na lei dominical. We can also go to Revelation 17. Nós também podemos ir a Apocalipse 17. We can see this transition from what head to what head. A gente consegue ver essa transição de qual cabeça para qual outra cabeça. It's a class of acts of Pyrrhus. Sorry? It's playing a class of Pyrrhus. Oh. 6 to 7. Sixth head of Revelation 17 to the seventh head. É a sexta cabeça de Apocalipse 17 para a sétima. It's the end of the road for the ship, É o fim do caminho para o navio and it's the end of the road for the sixth head of Bible prophecy. e é o fim da linha para a sexta cabeça dos reinos da profecia. I want to remind us with a couple of things related to that. E eu nos quero lembrar de algumas coisas relacionadas com isso. Both these institutions were raised up by God for a purpose. Essas duas instituições foram levantadas por Deus com um propósito. I think it would be healthy for us to consider what they were raised up for. Eu penso que seria saudável para nós considerarmos qual foi o propósito delas terem sido levantadas. Because whatever they were raised up for, they failed to do. Porque qualquer que tenha sido esse propósito, elas falharam em realizá-lo. They both went off course in 1863, Ambas saíram do caminho em 1863 and at least one we would mark as in the condition of Laodicea. e ao menos uma nós marcaríamos na condição de Laodiceia. And if you read that condition of being lukewarm, E se você ler sobre essa condição de ser morno, I would suggest it would bear some investigation eu diria que merece um pouco de investigação to consider the current condition of the United States, para tentar considerar a condição atual dos Estados Unidos. who tend to believe that they were raised up by God, Nós costumamos crer que eles foram levantados por Deus, that they are God's favored people and favored nation, de que eles eram o povo favorito de Deus e a nação favorita. and yet we can see apostate Protestantism in that country, E apesar disso, a gente consegue ver o protestantismo apóstata naquele país, who elected Donald Trump, que elegeu Donald Trump, perhaps forgetting what that country was raised up for. e talvez por se esquecerem de qual era o propósito daquele país. Again, those two institutions parallel at every single waymark. Portanto, uma outra vez nós vemos essas duas instituições tendo um paralelo em cada marco. What methodology did we have to use to come to this conclusion? Que metodologia nós precisamos utilizar para chegar a essa conclusão? Compare and contrast. Compare and contrast. Comparar e contrastar. And the last point I'd like to mark about these lines E o último ponto que eu gostaria de marcar com relação a essas linhas is that as we continue to investigate this fifth line of the institutions, é que ao continuarmos a investigar essa quinta linha, que é das instituições, these four lines are regarding people, essas quatro linhas tratam de pessoas and they all fit the harvest model. e todos eles encaixam no modelo da agricultura. I don't see any evidence that allows us to place a harvest model Eu não vejo qualquer evidência que nos permita colocar um modelo de agricultura, over the ship. de colheita, sobre um navio. So I would suggest there are still some differences to be considered. Então eu sugeriria de que existem ainda algumas diferenças a serem consideradas. I'm not sure if it was recorded on tape, Eu não sei se ficou registrado no vídeo, so I just want to repeat the conclusion we came to in verse 28. então eu simplesmente quero concluir
repetir a conclusão que chegamos no verso 28. Verse 27 marks the midnight cry. Atos 27 marca o clamor da meia-noite. And verse 28, they want to know how far they are from land or shipwreck. E no verso 28, eles querem saber quão longe eles estão do naufrágio. So they sound twice. Então eles lançam um prumo 2 vezes. 20 fathoms. Primeiro 20 and braças 15, e logo 15 braças. and 15 fathoms. Então 15 braças. 1 fathom equals 72 inches. Uma braça é igual a 2 polegadas. 20 fathoms equals how many inches? 20 braças são quantas polegadas? 1,440. 1440. 15 fathoms equals 1,080. E 15 braças é igual a 1080 polegadas. And combined they come to 2520. E combinados, nós chegamos a 2520. And I think that's a nice logic where we can see time right where we're supposed to see time. E para mim isso me parece uma lógica muito interessante, de que nós podemos ver tempo justamente onde deveríamos ver o tempo, que é no clamor da meia-noite. Because they can identify how far they are away from shipwreck. Porque é aí que eles conseguem identificar quão longe eles estão do naufrágio. The other thing that we considered O que nós também consideramos is these quotes of Ellen White. são essas citações de Ellen White. Acts of the Apostles 444.2. Atos dos Apóstolos 444.2 em inglês. I cannot remember the Portuguese, sorry. Eu não lembro em português. It was written up this morning. Estava escrito 286.4. 248.248.5. 248.5 in Portuguese. P de português ali. LP 264.1. E então as outras são só em inglês. LP 264.1. 268.3. 268.3. And 270.1. E 270.1. In 444.2, No 440.2 em inglês, she says there's 275 souls on board the ship, ela fala que haviam 275 almas a bordo do navio, but a close reading will demonstrate that she's separating Paul from that group. mas uma leitura atenciosa nos mostraria que ela está separando Paulo do outro grupo. Here she says 300, Na seguinte citação ela fala que são 300, which we know is just inaccurate. que nós sabemos que é impreciso. Here she's precise and says 276. Na seguinte ela é bem precisa e fala 276. And in 270 she says almost 300. E na seguinte ela fala que são quase 300. And we considered why she would choose inaccurate numbering. E nós refletimos de por que ela escolheria falar números imprecisos. And I referred us back to studies that placed Gideon's army at the midnight cry. E eu mencionei estudos que localizam o exército de Gideão no clamor da meia-noite. And other symbols of the 300. E outros símbolos com o número 300 nesse marco. And we mentioned that specifically because it had been a stumbling block for some people. E nós mencionamos isso especificamente porque isso foi uma pedra de tropeço para algumas pessoas. When we mention these numbers casually in class. Quando nós, às vezes, casualmente mencionamos esses números nas aulas. Then we began to consider the actual number in verse 37 of 276. Depois disso, nós começamos a, de fato, pensar no número que está em Atos 27, We separated our 3 symbols que são 273. Nós separamos os 3 símbolos and identified that in this history, e identificamos que nessa história, between Midnight Cry and Sunday Law, or Panium and Sunday Law, entre o clamor da meia-noite e o decreto dominical, ou Panium e o decreto dominical, we can mark 273 Levites. nós podemos marcar 273 levitas. And I'd like us to note that we're in the history of the Levites. E eu gostaria de que nós tomássemos nota de que estamos na história dos levitas aí, Particularly in their harvest. particularmente na colheita deles aí. And this is where Paul is breaking bread for them and feeding them. E é justamente nesse ponto que Paulo está partindo o pão para eles e alimentando a eles. We linked the 273 Nós conectamos os 273 to Numbers 3. com Números, capítulo 3.
How many Levites were there? E quantos levitas havia ali? 22,000. So there was 22,000 Então, 22.000 Levites, levitas. and they were there to replace the service of the firstborn. E eles estavam ali para substituir o serviço dos primogênitos. And how many firstborn were there? E quantos primogênitos eram? 22,273. So at the very beginning of the calling of the Levites, Então, justo no começo, no primeiro chamar dos levitas, there was 273 too few. havia 273 levitas a menos. And when we're in the history of the very end of the Levites, E quando chegamos na história do fim dos levitas, do último chamado para eles, we find 273. nós encontramos 273. The number is made up or completed O número, então, é completado aí, in this history. nessa história. And I wanted us to note, E eu gostaria que nós tomássemos nota this was the second conclusion that I wanted us to get out of Acts 27, de que essa foi a segunda conclusão de que eu queria que a gente tomasse de Atos 27. is that this number is marked between midnight cry and Sunday law. É de que esse número, 273, ele está marcado entre o clamor da meia-noite e o decreto dominical. It's after Panium but before shipwreck. Ele está depois de Pânion, mas antes do naufrágio. Is everyone okay with that? Está todo mundo bem, satisfeito com isso? Any questions? Alguma pergunta? Brother Maria. En relación a los 2520, In regard to the 2520, ¿qué sería la cuestión de tiempo con relación a la distancia entre el barco y la costa? what it will be the relation with time between, in regards to the distance of the boat and the shore? In regards to time? Yeah, how can you connect time, the 2520, the distance of the boat from the shore? How I read what they're doing A forma como eu leio o que eles estão fazendo is they're measuring their distance. é que eles estão medindo a distância. If it's 20 fathoms, Se são 20 braças de profundidade, and then so many minutes later it's 15 fathoms, então alguns minutos depois são 15, they're calculating the length of time that it would take for them to be shipwrecked. e eles estão calculando a distância de tempo, a quantidade de tempo que vai levar até eles chegarem ao naufrágio. So I consider that as a measurement of time. Então ela considera isso como uma medida de tempo. Do you see that the same way? Você Or? consegue ver isso da mesma forma? Ou... Ok. So we're going to move away from Acts 27 in our studies, Então nós vamos deixar o capítulo 27 de Atos nos nossos estudos. probably all the way up to camp. Talvez vamos deixá-lo até o acampamento. I want us to be considering particularly the King of the South. E até lá gostaria de que estivéssemos considerando particularmente o Rei do Sul. We're going to move into history Nós vamos nos mover pela história and consider one particular king e considerar um rei em particular and a sequence of battles. e uma sequência de batalhas. If you would turn to Deuteronomy 18:18. Se nós formos para Deuteronômio 18:18, If you would read that. eu vou ler o verso 18 de Deuteronômio. Eis, lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Sister Carol, Irmã Carol, do you know what waymark Deuteronomy 18:18 was pointing to? você sabe para qual marco Deuteronômio 18:18 estava apontando? No. It's speaking of the raising up of a prophet. Está falando do levantamento de um profeta. Sister Barbara, Irmã Bárbara, consider Millerite history. pense na história milerita. When would you mark a prophet being raised up? Aonde você levantaria que um profeta está se levantando? Cuando Miller comienza a estudiar, When Miller starts to study. When has he come to his conclusions? E onde é que ele chega? Quando é que ele chega às suas conclusões?
I was to say Se eu fosse dizer, there was a waymark that Deuteronomy 18:18 can be applied at, se eu fosse dizer que existe um marco onde Deuteronômio 18:18 pode ser aplicado, and there's a prophet raised up, e existe um profeta que é levantado, it's speaking in these verses about a prophet that's going to be raised up. porque esses versos estão falando sobre um profeta que vai ser levantado, suscitado, And in the movement, we say that this is, in one application, speaking of William Miller. e no nosso movimento a gente entende que em uma certa aplicação isso está falando de Guilherme Miller. Do you know when he had his message finished? Você sabe quando é que a mensagem dele estava pronta na boca dele? Creo que terminé de estudiar en 1818, ¿puede ser? I suppose that I believe that he finished studying in 1818. Yes. Sim. So what makes this verse particularly interesting? Então, o que é que torna esse verso particularmente interessante? Que coincide con la referencia. Because it coincides with the reference. So we have 18:18 Então, a gente tem 18:18, or chapter 18 verse 18. ou capítulo 18, versos 18. We'll look at one other one. A gente vai ver em um outro exemplo. Can everyone see what we did there? Todo mundo consegue ver o que a gente fez lá em cima? If you would turn to Ezekiel 20, Se você for para Ezequiel 20, verses 9 to 11. versos 9 a 11. Ezekiel 20, Ezequiel 20, 9 to 11. versos 9 a 11. If you could read that. Ok. Eu vou ler aqui então. Ezequiel 20, 9 a 11. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, no meio dos quais estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. So in these verses, Então, nesses versículos, you can see a people have been called out of Egypt. nós podemos ver que um povo foi chamado para fora do Egito. They're called out by God and brought into the wilderness. Eles são chamados por Deus e trazidos ao deserto. There he gives them his law Ali eles recebem de Deus a lei. and shows them his judgments. Deus mostra para eles os seus juízos. On our reform line, where do we place this? Na nossa linha de reforma, onde é que a gente localiza isso? Sister Barbara, Irmã Bárbara, where do you think we place this? onde é que você pensa que a gente localiza isso? No sé. We I have don't know. the people have been called out. Pessoas que foram chamadas para sair, He's brought them into the wilderness, foram levadas ao deserto. given them his statutes. Receberam estatutos. This is Ezekiel 20, Isso é Ezequiel 20, 9 to 11. 9 a 11. Sister Carol. Irmã Carol, Sorry. 9-11. 9/11. We place this at 9/11. Nós localizamos isso em 9 e 11. We have to be careful not doing this every time. A gente tem que ser cuidadoso, não fazendo isso toda vez. Sometimes it's a little bit more complicated. Algumas vezes é um pouco mais complicado. But we do this quite regularly. Mas a gente faz isso com uma certa regularidade. We see a link between the numbering and a date. A gente consegue ver uma conexão entre um número e uma data. And what we've done in the past E o que nós já fizemos no passado is we've known of 1818, é que nós sabíamos de 1818, and then we see, oh, there's a verse that coincides with that date. então a gente olhava para um verso e falava, olha, esse verso coincide com essa data. Or we already know of 9/11, Ou a gente já sabia de 9 e 11 and we find a verse that corresponds with e 9/11. encontrávamos versos que correspondiam com 9 e 11.
So when it came to the 273, Então, quando chegamos ao 273, what was unintentionally done o que foi feito is sem intenção exactly what we've been doing all this time, foi exatamente o que estivemos fazendo durante todo esse tempo, but it was done in reverse order. mas foi feito em ordem reversa. A prophetic number is identified, Um número profético é identificado and then it was made a year. e então ele se tornou um ano. So instead of going from the waymark to a symbolic number, Então, ao invés de partir do marco e ir para o número simbólico, we took a symbolic number and made it a waymark. nós pegamos um número simbólico e transformamos num marco. Is that clear? Isso está claro? No. Ok. No entiendo la relación de Deuteronomio 18 con Miller. I don't understand the relation of Deuteronomy 18:18, Deuteronomy with Miller. Cuando Hechos dice que se refiere a Cristo. When Acts says that this is making reference to Christ, it's referring Christ. When we looked at the story of the Magi with Elder Parminder, Quando nós olhamos para a história dos magos com o ancião Parminder, who was that star referring to? a quem se referia aquela estrela? El que venía a preparar el camino para la verdadera estrella. The harbinger of the true star, the real star. But in that verse, Mas no verso, because the harbinger wasn't in that verse. porque esse arauto, esse que preparava o caminho, não estava no verso. Who is Balaam speaking about? De quem é que Balaão estava falando? Del Mesías. Of the Messiah. A menos que estoy refiriendo a Juan el Bautista. Unless it's referring to John the Baptist. If we just look that up, Se a gente for para lá rapidinho. Numbers 24. 27. Numbers 24:17. Números 24 e 17. If you could read that. Vou ler números 24 e 17. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom... 17 não. So who smote Moab? Então, quem que feriu os termos de Moabe? Quem? David? David. Davi? Ellen White says this is speaking of Christ, Ellen White diz que isso está falando de Cristo. but is Balaam speaking of Christ? Mas Balaão está falando de Cristo? Who do you think this is speaking of in verse 17? De quem você acha que está falando aqui no verso 17? Y por el contexto de David. By the context, it's David. Balaam is speaking of David. Balaão está falando de Davi. Ellen White makes an application. E Ellen White faz uma aplicação. So I'm not saying that 18:18 is was meant to be Miller, E então, quero dizer que esse 18:18 de Deuteronômio estava Vai. querendo dizer que era Miller, by Moses, que Moisés estava pensando em Miller, but I also don't think Moses was referring to Christ, mas eu também não acho que Moisés estava se referindo a Cristo nesse verso, but someone in his day. mas em alguém no período dele. We've both made applications of this verse. Ambos fazem aplicações tratando-se desse verso. Is that okay? ¿Y a quién se estaría haciendo referencia? So, to whom would Moses be referring to? I can't remember. Eu não consigo me lembrar. I think it may have been Samuel, Eu penso que talvez se tratasse de Samuel, but perhaps if we can investigate that and probably come back to it. mas talvez a gente poderia investigar isso e voltar para ver esse ponto. But I'm pretty sure this was speaking of Samuel, Mas eu tenho quase certeza de que isso se tratava de Samuel. someone relevant to their dispensation. Era alguém relevante para aquela dispensação. Ok. So the point of that discussion, Então, o ponto que a gente tira dessa discussão it's a good point é um bom ponto, because we're supposed to remember original context. porque a gente deve se lembrar do contexto original. But Ellen White makes application, Right. and so do we to our day. Mas Ellen White faz aplicações e nós também fazemos para os nossos dias. Brother Emilis. Irmão Emílio, You have previously spoken about 273 in regard to absolute zero.
No passado você falou sobre o número 273 com relação ao zero universal. What is exactly the connection there? Is it because we say that we go back to like the beginning as zero and then move forward in history? Qual é a relação do zero universal com esse marco? Você se refere de que a gente vai para o começo e de repente a gente volta para o início, para o zero? Or was it just an interesting point? Ou isso seria simplesmente um pensamento interessante? I don't think everybody is aware of what he's saying. Okay, I can repeat. So, when we consider the number 273, Certo. Então, quando a gente considera o número 273, what Brother Emilis has brought up o que o irmão Emílios trouxe is that it has some very interesting characteristics. é que esse número tem algumas características interessantes. Not ones that I necessarily understand, Não todas que eu necessariamente entenda, but I have a deep love of science. mas eu tenho um amor profundo pela ciência, Even science I don't understand. mesmo ciência que eu não entenda. And when it comes to 273, Mas quando chegamos ao número 273, one of its characteristics uma das suas características is that it is absolute zero. é de que é o zero absoluto. So what we're speaking about when we talk about absolute zero Então, o que a gente está falando quando a gente se refere a um zero absoluto? is temperature. É com relação à temperatura. What makes something hot or cold? O que faz algo quente ou frio? If you can picture a pan of boiling water, Se você puder fazer um retrato de uma panela com água fervendo, the more it becomes hot, quanto mais esquenta, the more active it becomes mais ativo se torna, till it's forced to change form and be released. até que a água é forçada a mudar de estado e se libera. So when something is cold, Então, quando algo está frio, it moves quite slowly, ele se move bem devagar. and this is referring to atoms. Esse movimento que ela fala se refere ao movimento dos átomos. So if water is cold, Então, se a água está fria, the atoms in that water move and bounce off each other very slowly. os átomos naquela água eles se movem bem devagar. And as it increases in temperature, they move faster. E à medida que a temperatura aumenta, os átomos se movem mais rapidamente. So there is a connection between movement and temperature, Então existe uma conexão entre movimento e temperatura, which means that there must be a point where it is just not moving at all. o que quer dizer que deve haver um ponto onde as coisas não se movem mais, There is no movement. onde não há nenhuma agitação, nenhum movimento. You can't get any more still, Você não consegue ficar mais parado. and therefore you also can't become any colder. E aí, portanto, você também não vai conseguir baixar mais a temperatura, esfriar mais. And that temperature is minus 273 degrees Celsius. E essa temperatura é menos 273 graus Celsius. So at 273 degrees Celsius, Então, 273 graus Celsius negativos, all atoms cease to move and everything stands still. todos os átomos param de se mover e está tudo parado. This has never been able to be recreated. Isso é algo que jamais conseguiu ser repetido ou recriado, Because if everything was to stand still, porque se tudo fosse ficar parado, they don't even know what would happen. eles nem sequer sabem o que aconteceria. But they suspect that some things would actually just cease to exist. Mas eles suspeitam que algumas coisas simplesmente deixassem de existir. So in a laboratory somewhere, in a science place somewhere, Então em um laboratório. I'm not sure where it's located in the world, Ok, então em um laboratório de bioquímica em algum lugar no mundo, they have this special setup eles têm algo armado, where they've cooled something to as cold of a temperature as they can. onde eles tentam esfriar a temperatura o máximo que eles conseguem. Colder than outer space or anywhere. Mais frio do que lá no espaço. And that still isn't to minus E 273. eles ainda não conseguem abaixar a temperatura a menos 273 graus Celsius. This is the Celsius scale. Isso está na escala de Celsius. What Kelvin did, if you know of the Kelvin scale, O que Kelvin fez, se você sabe da escala de Kelvin? is he decided that if this was the point of zero, Ele falou que se esse fosse o ponto zero, then why don't you just call minus 273 zero? então por que você não chama menos 273 de zero? So this is the Celsius scale and this Então is the Kelvin. essa é a escala de Celsius e a de baixo é a escala de Kelvin. So the Kelvin scale is 273 points different to Celsius. Então a escala de Kelvin ela tem uma distância de 273 da escala de Celsius. Minus 272 becomes 1 degree Kelvin. Então, por exemplo, 272 graus negativos na escala de Celsius se torna 1 grau
positivo na escala de Kelvin. Minus 271 becomes 2 degrees Então, Kelvin. menos 271, 2. So it has this connection with the complete ceasing of motion. Então, esse número está conectado com o parar de se mover completamente. It also is believed to be the number of days of human gestation. Também se crê que é o número de dias da gestação humana. So it's considered to be connected to birth. Então, se considera conectado ao nascimento. And considering the cycle of the moon, E considerando o ciclo da Lua, which is 273 days long, que dura 273 dias, I think that's around, I can't quite remember that. Talvez isso seja um arredondamento, eu não tenho certeza. I wasn't expecting to talk about this. Eu não achava que eu ia falar disso hoje. But it has a connection to moon cycles. Mas isso também está conectado com o ciclo da Lua. Because when you consider the circulatory patterns of the Earth, Moon and Sun, Porque quando você considera os padrões circulatórios de ciclos da Lua, da Terra e do Sol, they all revolve around the number 273. todos eles têm algo relacionado com o número 273. That's why this is often used in spiritualism. É por isso que isso é com frequência utilizado no espiritualismo. When they consider human gestation and birth Quando eles consideram a gestação humana e o nascimento, and link it to moon cycles. e eles conectam isso com os ciclos da Lua, But all of that is brought about by the connection of them both to the 273. mas tudo isso eles conseguem fazer por conectar os dois com esse número, 273. So I think what Brother Emilus was asking Então, o que eu acho que o irmão Emílio estava perguntando is what does that mean when we talk about absolute zero? é o que quer dizer isso quando a gente fala de zero absoluto? I'm not sure. Eu não tenho certeza. I find it interesting, Eu acho interessante. and I'm curious what would actually happen if we went to absolute zero. Eu tenho curiosidade de o que é que vai acontecer se a gente chegar nesse zero absoluto. I've always wondered if it had a link to creation, but I don't know. Eu sempre me perguntei se isso tem alguma coisa a ver com a criação. I've always wondered if it had a link to creation, Eu sempre me pergunto se tem alguma conexão com a criação. but it's humanly impossible for us to stop an atom. Mas para nós é humanamente impossível parar um átomo. So that was a divergence, but an interesting one. Isso foi uma divergência do caminho, mas foi uma interessante. What I wanted us to see with these dates O que eu queria que a gente visse com essas datas is that we've done this for a while now, é que nós fizemos isso por já um tempo já agora. and this one, Essas duas linhas, Ezekiel 20. de Ezequiel 20 e Deuteronômio 18. Where we're heading in our studies now O caminho que nós estamos tomando em nossos estudos agora is to take the symbol of the 273, é tomar o número 273 and we can find that we can locate it in history, e nós vamos ver aonde é que nós podemos o encontrar na história. which is the same thing we've done before, but in reverse order. Que é o mesmo que nós fizemos antes, mas numa ordem reversa. So what we're going to spend the remainder of our time Então nós vamos dedicar o restante do nosso tempo is on 273 BC no ano 273 antes de Cristo and the history surrounding that. e a história ao redor desse ano. Is there any questions? Existe alguma pergunta? I'm not sure if you've had an opportunity to look at Pyrrhus, Não sei se vocês tiveram a oportunidade de estudar a história de Pirro, but it's his history we're going to spend the next few weeks on. mas durante as próximas semanas nós vamos estudar a história dele. I want to take us to 273 I BC. think there's a question. Eu vou levar a gente para 273 antes de Cristo. There's any argument in regards to the necessity of it being before Christ, or couldn't it be 273 after Christ? Foi isso, mais ou menos? It could. If it could be after Christ, like why we pick it to 273 before Christ and not after Christ? Why BC and not AD? What I wanted us to see with these lines, O que eu quero que a gente veja com essas duas linhas, if we take Deuteronomy 18:18 se a gente tomar Deuteronômio 18:18 and understand that that is 1818 AD, e entender que isso é 1818 depois de Cristo, why is that AD and not BC? por que isso é depois de Cristo e não antes de Cristo?
because there's a history connected to it. So we can connect it to a history. Então a gente consegue conectar isso com uma história. So 273 BC, Então, 273 a.C., I would suggest is just because we can connect that to a history. eu sugeriria que é simplesmente porque a gente consegue conectar isso a uma história. What makes this almost look fragile, or in Australia we would say dodgy, O que talvez faz isso parecer um pouco frágil, ou na Austrália eles diriam que é um pouco esguio, meio... is it's been done back to front. É que foi feito ao contrário. Because when I originally saw 273 BC in Acts 27, Porque quando eu pela primeira vez vi 273 em Atos 27, you know it has meaning, so you look everywhere. você sabe que tem algum significado, então você vai buscar em todas as partes. So I tried everywhere. Então ela buscou em todos os locais. And 273 AD. Todos os locais em 273 também depois de Cristo. But we go to BC, Mas ela parou no antes de Cristo. and if we had have seen Deuteronomy 18:18 E se a gente viu Deuteronômio 18:18 and recognized it as a symbol, e reconheceu isso como um símbolo, we would have then tried to find a history connected with it. a gente então tentaria entender a história conectada com esse ano. And we could have gone 1818 to Millerite history. E a gente poderia ir então para a história milerita, em 1818. So it's the same thing in reverse order. Então é o mesmo, mas numa ordem invertida. Is that okay? Tudo bem? I'm reading from a book called The Navies of Rome. Ela está lendo de um livro chamado Navios de Roma. Navies like naval force or the ships? Yes, the ships, like Okay. the Navy force. Ok. As forças navais de Roma. He says that in 273 BC, Ele diz que no ano 273 a.C., Egypt and Rome Egito e Roma first established a relationship primeiro estabeleceram uma relação or an alliance. ou uma aliança. So in 273 BC, Então no ano 273 a.C., Egypt sends ambassadors to Rome. o Egito envia embaixadores para Roma. It's their first formal contact. É o seu primeiro contato formal. And this is the beginning of an alliance. E esse é o começo de uma aliança. A.T. Jones speaks of this A.T. Jones comenta sobre isso in his book Great Empires of Bible Prophecy. no seu livro Os Grandes Impérios da Profecia Bíblica. This is 1898. Foi publicado em 1898. A.T. Jones, A.T. Jones, G.E.P. G.E.P. Yes. Okay. A.T.G. G.E.P. Ah, sorry. Oh, sorry, I thought you were giving me Portuguese. Oh, A.T.G. G.E.P. 220.1. I don't want us to miss the point that this is also 220, Eu não quero que a gente perca o ponto de que isso também está na página 220, which is another prophetic number, que também é um outro número profético, one of our strongest. um dos mais fortes. Jones speaks of 273 BC. A.T. Jones comenta sobre o ano 273 a.C. He says that Rome was becoming famous. E ele fala que Roma estava se tornando famosa. And because they were now becoming famous, Ptolemy of Egypt E porque agora eles estavam se tornando famosos, wanted to meet them and have a formal relationship. Ptolomeu do Egito queria encontrar-se com ele e estabelecer uma relação formal. And the Romans were honored to be recognized by someone as important as Ptolemy. E os romanos estavam sendo honrados por serem reconhecidos por alguém tão famoso como Ptolomeu. Does anyone know why Rome had just become famous? Alguém sabe por que Roma acabou de se tornar famosa? This is the first time Rome is recognized as a world power on the rise. Nessa data é a terceira vez de que Roma é reconhecida como um poder grande ou crescendo. Before this, it had not faced international recognition. Antes disso, ela não tinha encontrado reconhecimento internacional. So why now had Rome become famous? Então por que agora Roma se tornou famosa? Victory over Pyrrhus. They had just fought a war. Eles tinham acabado de lutar uma guerra. This war went from 280 Essa guerra foi do ano 280 to 275 BC. ao ano 275 a.C. And this is known as the Pyrrhic War. E essa é conhecida como a Guerra Pírrica. Do you have a different spelling for Pyrrhus? No, just remove the S. No, sorry, we have.
P-I-R-R-A-O. No, P-I. P-I-R-R-O. R-R-O. Yeah. Yeah. Pyrrhus. Yeah, that's it. And war? Before? Oh, no. Pyrrhic War, it will be different. Okay. I will rewrite it. G-U-E-R-R-A. G-U. E-R-R-A. Space. P-I-R-R-I-C-A. Yeah, you have a in the first A. I in the first I. Yeah. Yeah. I see. Guerra Pírrica. This was a 5-year war with Pyrrhus. Essa foi uma guerra de 5 anos com Pirro. And this is what made Rome famous E foi isso que tornou Roma famosa and caused an alliance between Rome and Egypt. e produziu uma aliança entre Roma e o Egito. And it's particularly this history É particularmente essa história, on multiple levels or applications com múltiplos níveis de aplicação, that I want us to consider in the next few weeks. que eu quero que nós consideremos nas próximas semanas. So when we consider Pyrrhus, Então, quando nós consideramos Pirro, just a little introduction. uma breve introdução. What was this war for? Para que era essa guerra? I'm going to draw a really terrible Italy. Ela vai desenhar uma Itália muito terrível. Please don't judge me for it. Por favor, não me julguem por isso. If you imagine this is Italy, Se vocês imaginarem que isso é I know Itália, it's bad. sei que tá mal. Rome is up here. Roma tá bem aí, em cima. R-R-O-M-A. And down here, E bem aí embaixo there's this little country tem esse pequeno país called Epirus. chamado Épiro. E-P-I-R-O. E-P-I. I-R-O. O. Ah, yes. Obrigado. Yeah, that's it. So there's this small country of Epirus Tem esse pequeno país de Épiro. who has quite a remarkable king. Tem um rei notável. He's supposed to be one of the 3 greatest generals that have ever lived. Supostamente ele é um dos maiores, um dos 3 maiores generais que já viveu. As good, if not as good, almost as good, if not as good as Alexander. Se não foi tão bom, talvez ele foi quase tão bom quanto Alexandre o Grande. Does anyone know when Alexander the Great died? Alguém sabe quando foi que Alexandre o Grande morreu? Brother Matthias. 333 before Christ. 323? 323 before Christ. 321? Yes. Close? But 300, it's the 323. 323, perto, mas era isso. So we can orientate ourselves Ok, isso serve para que a gente se oriente, because we're going to go into the history of Alexander and his generals. porque nós vamos entrar na história de Alexandre e os seus generais. I just want us to realize that we're in that history. Eu quero apenas que nós percebamos que nós estamos nessa história. Those decades after the death of Alexander. Essas décadas que ocorrem depois da morte de Alexandre o Grande. So in this history, it's the breakdown of his empire Então, essa é a história do desfacelamento do seu poder, da quebra do seu poder. until you have 4 generals that we find in the book of Daniel, Até que a gente chega aos 4 generais que encontramos no livro de Daniel. and then the 2 that go to war. E então os 2 que vão ficar batalhando. Who are the 2 in Daniel that go to war? Quais são esses 2 generais em Daniel que vão batalhar? Brother Ethan. Irmão Ethan. The book of Daniel. No livro de Daniel, Alexander the Great's empire breaks into 4, o império de Alexandre quebra em 4. and then out of the 4, there's 2 that remain. E dos 4 tem 2 que permanecem. Who are those 2? Quem eram esses 2? Eu sei a resposta. I'll give you the other 2. Ele vai te dar, ele perguntou com que letra começa e ela falou que vai dar o nome dos outros 2. The other 2 are Cassandra and Lysimachus. Os outros 2 são Cassandro e Lisímaco.
There was 4. Eram 4. Cassandra and Lysimachus 4. Cassandra e Lisímaco caem. Ok. Então eu não sei, porque esses eram os dois que eu estava pensando. They're the least famous. Esses são os menos famosos. So, does somebody else want to name them? Alguém quer nomeá-los? Sister Jessica. Irmã Jéssica. Ptolomeu e Seleucus. Ptolemy and Seleucus. Ptolomeu e Seleucus. So this is the history. There's these years here. Então, durante esses anos aqui, It's pretty much the sons of those generals é basicamente os filhos desses generais that are ruling. que estão governando. So it's shortly after those. It's either those generals or their sons. Então, logo depois disso, vão ser os seus generais ou os seus filhos. And we're already into the history of the two, E aí, aqui já está dentro da história daqueles dois reis. but not by far. We are not into, We are in the history of the 4 have broken into 2. but not by far. Didn't get this. It hasn't been long. Ah, ok. Acabou de se dividir em apenas 2. Não passou muito tempo desde que são apenas 2. So in this history, Então, nessa história, over in Greece, na Grécia, you have all this strife between generals, você tem todos esses conflitos entre os generais, the breakup of Alexander's empire, o quebre do poder do Império de Alexandre o Grande, and quietly rising up over in Italy e bem silenciosamente subindo pela Itália, is Rome, ou crescendo na Itália, está Roma, virtually unrecognized by the major powers at that time. virtualmente irreconhecida pelos poderes maiores. By the time we get to 280 BC, Mas quando a gente chega no ano 280 a.C., Rome has slowly taken over all of the north. Roma vagarosamente já tomou conta de todo o norte. It controls all the north of Italy. Ela já controla todo o norte da Itália. But down here in the south, Mas aqui embaixo no sul, we have a different set of people. temos um diferente conjunto de pessoas. And these are all Greek. E estes são todos gregos. And they exist in city-states E eles existem no que chamamos de cidades-estado, that are mostly independent from each other. que são basicamente uma independente da outra. So Epirus himself Então temos Épiro, is a relative of Alexander the Great, que é um parente de Alexandre o Grande, through Alexander's mother Olympias. através da mãe de Alexandre o Grande, Olímpias. He's also a relative of, he's Greek himself. Ele mesmo é grego. Ele tem parentes. So he's Greek. We have all the history of the generals and Alexander. Então, o rei de Épiro é grego. Os generais de Alexandre são os gregos. And southern Italy is Greek. E o sul da Itália é grega. So they have this kind of family bond. Então, eles têm esse um pouco de laço familiar. And there is one major power or city. E existe uma cidade principal. And this one is this one over here. E essa cidade bem ali. And it's known as Tarentum. E o nome dela é Torrento. Tarento. T-A-R-E-N-T-O. 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 Tarentum. Tarento. It's what it's known as today. É assim que é conhecida hoje. But back then it was called Tarentum. Mas antigamente se chamava Tarentum. This city of Tarentum Essa cidade de Tarentum, had some type of authority or oversight of these other Greek cities. ela tinha um certo tipo de autoridade sobre essas outras cidades gregas. You could say that these other city-states came under their sphere of influence. Nós podemos dizer que as outras cidades-estados gregas, elas estavam sob a influência de Tarento. And what happened in this history E o que aconteceu nessa história is that Rome went into an alliance with this city down here known as Thurii. é que Roma entrou em aliança com essa pequena cidade aí embaixo, conhecida como Túrio. Túrio. T-O-R-I-O. É assim? So Thurii was divided internally. Túrio era dividida internamente. Half of the city wanted to stay allied to their relatives, Metade da cidade queria ficar
com aliança com seus parentes, the Greek city of Tarentum, a cidade grega de Tarento, because it was safer. porque era mais seguro. You're coming under the authority of your family. Você está ficando baixo a autoridade dos seus parentes, da sua família. But for wealth and trade, half wanted to ally with Rome. Mas por riquezas e comércio, a metade queria se alinhar com Roma. This was a fight between aristocrats who wanted to ally with Rome Essa era uma batalha entre os aristocratas que queriam se alinhar com Roma and democrats who wanted to ally with Tarentum. e democratas que queriam se aliar a Tarento. Você poderia repetir isso? This was an internal fight Havia uma batalha interna between the aristocrats entre os aristocratas and the democrats. e os democratas. The aristocrats were linked to trade and wealth, Os aristocratas estavam conectados com comércio e riqueza, and when the city needed protection, e quando a cidade precisava de proteção, they wanted to ally with Rome. eles quiseram se aliar a Roma. But the democrats, Mas os democratas, who recognized that that would be dangerous to their independence, que reconheceram que isso seria perigoso para a independência deles, wanted to stay under the sphere of influence of Tarentum. queriam permanecer sob a esfera de influência de Tarento. In this internal struggle, Nessa batalha interna, the aristocrats won os aristocratas vencem and they allied with Rome. e eles se aliam a Roma. Tarentum then declared war on Rome. Tarento então declara guerra contra Roma. They realized that they could not fight Rome themselves. Eles percebem que eles mesmos não conseguiriam lutar contra Roma, They asked Pyrrhus to come and be their general and fight for them. então eles pedem para Pirro vir e ser o general deles. So he sailed over to Tarentum Então Pirro viaja até Tarento and fought on the behalf of these southern Greek city-states. e luta em prol, em defesa dessas cidades do sul da Grécia, gregas. So what this war becomes Então essa guerra ela se torna is a war between the king of the north, uma guerra entre o rei do norte, Rome, Roma, and the king of the south, e o rei do sul, Pyrrhus. Pirro. And this is what launches Rome onto the world stage. E é isso que vai lançar Roma no palco do mundo. I'm reading from the history of early Rome. Ela vai estar lendo do livro História da Roma Antiga, A critical history of early Rome perdão, uma história crítica de Roma Antiga, by Gary Forsyth. por Gary Forsyth. And he says that Rome's defeat of Pyrrhus E ele vai dizer que a derrota de Roma por Pirro was a clear declaration to the rest of the ancient world foi uma clara declaração para o restante do mundo antigo that Rome had arrived on the world scene de que Roma tinha chegado no cenário mundial, of warfare and power and politics. no cenário da guerra, do poder e da política. And this arrival was recognized in 273 BC. E essa chegada foi reconhecida no ano 273 a.C. So Pyrrhus and Rome fought their first battle in 280 BC. Então Pirro e Roma lutaram sua primeira batalha no ano 280. Their second battle in 279 BC. A segunda batalha no ano 279. And their final battle, the Battle of Beneventum, in 275. E eles finalmente lutam a sua última batalha, a de Benevento, no ano 275. And in this battle, E nessa batalha, the king of the north o rei do norte, defeats the king of the south. ele derrota o rei do sul. Where do we see that dynamic? Aonde nós vemos essa dinâmica? In our reform line. Na nossa linha de reforma. Panium. Panium. Spelled the same? Yeah. So this becomes a symbol of Panium, Então isso se torna um símbolo para Panium, or the midnight cry. ou para o clamor da meia-noite. And it begins the descent Isso começa o declínio of Pyrrhus de Pirro and of Tarentum e Torrento. that is not Tarento. fully sorry? Oh. That is not fully destroyed till 272 BC. Que não é completamente destruída até o ano 272, Tarento. When the actual city of Tarentum falls, Que é aí que a cidade de Tarento cai and also Pyrrhus dies. e que também Pirro morre. So there's one thing I want us to note from this story. Então existe algo que eu gostaria que percebêssemos nessa história. What waymark is this? Que marco é esse?
When does the king of the north defeat the king of the south? Quando o rei do norte vence o rei do sul? Brother Emilis. Irmão Emilis. Penho. Pânio. And this way mark. E esse marco a seguir? Can you repeat the last bit of the question? And this way mark. Esse último marco, o The que one que é? before. Like, what happens? Here, the king of the north defeats the king of the south. Aqui o rei do norte vence o rei do sul. E ali, o que acontece? And this way mark, the king of the south progressively falls E nesse marco o rei do sul progressivamente cai till he's completely destroyed in 272. até a sua completa destruição em 272. Both Pyrrhus himself and Tarentum. Tanto Pirro e Tarento, So if this is Panium, tanto Pirro e Tarento são destruídos. Ali temos Pânio. what is this way mark? E o que seria isso? Sunday law. Sunday law. Decreto dominical. So in 273 BC, Então, em 273 a.C., Egypt sends ambassadors to Rome. o Egito envia embaixadores para Roma. In 272 BC, Em 272 a.C., Rome returns the favor Roma retorna ao favor and sends ambassadors to Egypt. e envia embaixadores para o Egito. And they're headed by one consul, E eles têm sobre a cabeça um cônsul, Fabius, Fábio, Maximus, Máximo, Gergus. Georges. Maximus Gergus. Máximos Georges seria. The first one is easy to see. O primeiro sobrenome é fácil de ver, It means maximum, que quer dizer máximo, ultimate. maior, o último, And Gergus final. E Georges means flood. quer dizer inundação. How would you spell maximum? The same with stopping the U. Can I just write maximum? Yeah. And flood? N U N D A C if a little thing below. Like yeah. A O. So who comes as a flood at Sunday law? Quem surge como uma inundação na lei dominical? The King of the North. Rome. Roma. What I'm hoping we can see in this picture O que eu espero que nós vejamos nessa ilustração is 273 é que 273 between two dates, está entre dois marcos, between Panium and Sunday law. entre Pânium e o decreto dominical. And in Acts 27, E em Atos 27, verse 37, versos 27, when we're given the number of those on board the ship, onde nós recebemos o número daqueles que estão dentro do navio, what waymarks are we between? entre quais marcos nós estávamos? Sister Rosie, Irmã Rose, in Acts 27, em Atos 27, verse 37, versos 37. where were we on our line? Onde é que nós estamos na nossa linha? 37, you said, no? 37. Verso 37. In verse 27, No verso 27, we have midnight mark temos a meia-noite marcada, and the 14th night. na noite 14. What waymark was that one? Você lembra qual era esse marco? Where did we mark midnight and the number 14? Aqui associamos essa meia-noite e o número 14. Eu não me recordo. I don't remember.
Where do we mark the 14th night in Millerite history? Aonde que nós marcamos a noite 14 na história milerita? Noite 14. Night, 14th night. The 14th night in Millerite history A noite do dia 14 na história milerita was at a camp meeting. foi num acampamento. Do you remember which camp meeting Você that se lembra was? de qual acampamento isso foi? Exeter. 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 And what is Exeter for the Millerites? E o que era Exeter para os mileritas? Clamor da meia-noite. Midnight Cry? Yes. Sim. So 27:27 here. Então em 27, 27 aqui. What waymark did we mark that as? Qual marco nós teremos aqui? Clamor da meia-noite. Midnight Cry. Yes. Sim. And then when we went to shipwreck, Então a gente pode avançar para o naufrágio, beginning with verse 40, começando no versículo 40. what waymark was shipwreck? Qual marco nós vimos que era o naufrágio? Fechamento da porta da graça. Close of probation? For the ship? Para o navio? Yes. Yes. Sim. I'm wanting the other one, Eu queria para as pessoas, but you've learnt everything well. mas você falou tudo certo. Ah, thank you. Obrigado. For the 144,000, Mas para os 144 mil, qual é o nome do marco? what waymark is the close of probation for the ship for the 144,000? Para o navio é o fechamento da porta da graça, mas para os 144 mil, o que eles vão estar experimentando? So we marked verse 27 A gente marcou o versículo 27, as this waymark here como for esse the marco ship. aqui, ó, para o navio. And then we'd understood that after shipwreck, Então nós entendemos que após o naufrágio, they're bringing the gospel to the island, which is the third group. eles estão levando o evangelho para a ilha, que é o terceiro grupo. So they're harvesting the Nethinims. Então eles vão estar colhendo os gentios. What waymark separates the midnight cry or panium from the harvesting of the Nethinims? Qual marco separa o clamor da meia-noite da colheita dos gentios, dos netineus? O alto clamor. The loud cry. So if we're at Panium, Se nós estamos aqui em Pânio, we're at the midnight cry for our ship, estamos na clamor da meia-noite para o navio, but we can just call it Panium. mas a gente poderia simplesmente chamar isso de Pânio. So we're here for the Nethinims. Então a gente está bem aqui para os netineus. And then after shipwreck, Então depois do naufrágio do navio, those Nethinims are being harvested, os netineus vão estar sendo colhidos, which is over here. que é bem nesse período aqui. And you could mark the loud cry in the middle of that harvest. E aí você poderia marcar um alto clamor na metade dessa colheita. But where does their harvest begin? Mas onde é que começou a colheita deles? No decreto dominical. É the Sunday Law? At the Sunday law. No decreto dominical. So we can go up to this structure Então a gente poderia subir para essa estrutura. and see, you could say Midnight Cry Sunday law, E você poderia falar clamor da meia-noite e logo depois o decreto dominical. though that's mixing two different lines. Certamente a gente vai estar misturando assim duas linhas. But we can say Panium and Sunday law. Mas a gente pode falar pânio e logo depois o decreto dominical. So in Acts 27, Então em Atos 27, when you have a chapter that's 40 plus verses long, quando você tem um 44 verses, capítulo que tem 40 versículos de tamanho, it places this number between these two waymarks. ele coloca esse número entre esses dois marcos. And what I'm hoping we'll see E o que eu espero que nós vejamos is that when we go to the history of Pyrrhus, é que quando nós tratamos da história de Pirro, we're identifying a battle, a war between the king of the north and the king of the south. nós estamos identificando uma batalha ou uma guerra entre o rei do norte e o rei do sul. And again, 273 E novamente o número 273 occurs between Panium and Sunday law. ocorre entre Pânio e a lei dominical. Did everyone follow that logic? Todo mundo conseguiu seguir essa lógica? Brother MLS. Irmão Emilis. So we're in this line with 273 BC. We're between not the midnight cry and Sunday law, but between Panium and what? Então nessa linha aqui a gente vai estar no ano 273
Não entre o clamor da meia-noite e o decreto dominical, mas entre pânico e o quê? To say midnight cry and Sunday law, Chamar de clamor da meia-noite e decreto dominical, although we still do that, por mais que a gente ainda faça isso, midnight cry, that midnight cry is for the ship, esse clamor da meia-noite é para o navio and that Sunday law is for the e 144,000. essa lei dominical é para os 144 mil. So we could, if we were to stick to our terms, Então, se nós fôssemos ser precisos em nossos termos, we'd have to talk about the ship and say midnight cry, close of probation. nós teremos que falar sobre o navio, sobre o clamor da meia-noite e o fechamento da porta da graça. But it's always, I think, more mentally healthy Mas eu penso que sempre é mais saudável mentalmente if we keep the line of the 144,000 se nós mantermos a linha dos 144 mil as our reference point. como nosso ponto de referência. So unless I'm wanting to talk about the ship, Então, ao menos que a gente queira falar sobre o navio, I think it's important to keep the Sunday law the Sunday law, eu acho importante continuar chamando de lei dominical como lei dominical, as it is for the 144,000. porque é isso para os 144 mil. And I wouldn't call this midnight cry, E eu não chamaria isso de clamor da meia-noite, I'd call it panium. agora eu vou chamar de pânico. Is that okay? Não sei se você entende. Okay. So what we're doing here, Então, o que a gente está fazendo aqui, we've gone to 273 BC, a gente chegou ao ano 273 a.C. and we're identifying this war between the king of the north and the king of the south. e estamos identificando essa guerra entre o rei do norte e o rei do sul. We haven't even begun to look at Pyrrhus, A gente nem sequer começou a olhar bem a história de Pirro, who he is or where he comes from. quem é Pirro e de onde é que ele vem. So we're going to do that over the next few weeks. Então nós vamos fazer isso nas próximas semanas. What I want us to identify is that Pyrrhus is a representative of the king of the south. O que eu quero que nós identifiquemos é que Pirro é um representante do rei do sul. So we're going to take the history of the conflict between the north and the south Então nós vamos tomar a história do conflito entre o norte e o sul and look at it on a couple of different levels. e olhar para ele em alguns níveis diferentes. I want us to go through Daniel 11 and look at Raphia and Panium. Eu quero que a gente vá para Daniel 11 e veja Ráfia e Pânio. I'm not sure exactly how we'll structure it in our classes. Eu não sei exatamente como é que a gente vai estruturar as nossas aulas. What has been done in the past O que já foi feito no passado. is normally, I've never done this in a class, Eu nunca fiz isso numa aula. and I would just lay out the history. Eu simplesmente coloco a história. Once everyone understands the history, Uma vez que todo mundo entende a história, then we would go back and make application. aí então é que a gente volta e faz as aplicações. Some of you are familiar with these lines. Alguns de vocês já estão familiarizados com essas linhas. You're already familiar with Pyrrhus. Vocês já estão familiarizados com Pirro. And for some of you, this is completely new. Mas para alguns de vocês, tudo é completamente novo. I want to make sure no one is left behind. Eu quero estar seguro de que ninguém vai ficar para trás. But I think for the benefit of a class dynamic, Mas eu acho que para o benefício da dinâmica da aula, I don't want to separate looking at the history from the application. eu não quero separar, olhar para a história e a aplicação. I'd like it if we could do both at the same time. Eu vou gostar se a gente conseguir fazer ambos ao mesmo tempo. So you know that when we're looking at that particular battle, Então você vai saber que quando nós estamos olhando para aquela batalha em particular, you know what applications we're making of that, você vai saber quais são as aplicações que estamos fazendo dela. and we're actually able to reason through the history. E aí a gente vai conseguir raciocinar através dessa história. When I first presented this in Arkansas, Quando eu apresentei isso pela primeira vez no Arkansas, it was just teaching the history eu simplesmente ensinei a história and then making application. e aí então as aplicações. And then other people have gone back and looked at those histories, E aí então algumas outras pessoas voltaram e olharam para aquelas histórias and there has been some discontent with the applications made. e houve um certo descontentamento com as aplicações feitas. So in going back and studying those things, Então eu voltei, estudei esses temas. I'm more confident than ever that they're accurate. Eu estou mais confiante que nunca de que elas são precisas. But some of those studies have not been done on camera. Mas alguns desses estudos não foram feitos diante de uma câmera. And I think it's a much better class dynamic if we can actually reason through it together. E eu acho que é uma dinâmica de aula muito mais
interessante se a gente conseguir raciocinar juntos. So I don't want to confuse anyone Então eu não quero confundir ninguém when I just state something as a fact. quando eu simplesmente falar algo como um fato. Because when I talk about this waymark Porque quando eu falo sobre esse marco, and I say that's Panium, e eu falo que isso é pânio, and then I connect that to World War II, e eu conectar isso com a Segunda Guerra Mundial, I don't want us to get lost. eu não quero que a gente se perca. But I'm going to be introducing application as we go. Porque eu justamente vou estar introduzindo as aplicações à medida que avançarmos. So beginning tomorrow, Então, começando amanhã, we're going to take Pyrrhus as a symbol nós vamos tomar Pirro como um símbolo of the King of the South. do Rei do Sul. And then we're going to start tracing his history. E então nós vamos começar a rastrear a história dele. And at the same time we're tracing his history, we'll consider what it means for us. E ao mesmo tempo que a gente vai estar estudando a história dele, nós vamos considerar o que ela significa para nós. Are there any questions? Existe alguma pergunta? Brother Emilis? Irmão Emilis, In what year was it that Rome became famous? qual ano foi que Roma se tornou famosa? Was it in 273 BC or 280 BC? Foi em 273 ou 280? So this is the Battle of Heraclea. Essa é a Batalha de Heráclea. Do you know who wins that battle, Brother Você Emilis? sabe quem é que ganha essa batalha, irmão Emilis? Pyrrhus. This is Pirro. won by the King of the South. É o Rei do Sul que ganha essa The batalha. next battle? A próxima, Pyrrhus. Do you know what the battle's called? sabe como se chama a batalha? Ipsus? No. Does somebody want to shout it out? Alguém quer gritar o nome da batalha? Asculum. And Brother Emilis already told us that the King of the South won this battle. E o irmão Emily já nos contou de que o Rei do Sul ganhou essa batalha. And Beneventum, E Benevento, He loses. King Ele of the perde. North wins. o Rei do Norte ganha. So Rome isn't famous in these first two battles Então Roma não é famosa nessas primeiras duas batalhas. because Pyrrhus was a character in the affairs of the breakup of Alexander's empire. Porque Pirro era um personagem importante no bem-estar ou nas situações seguintes ao quebre do poder de Alexandre. So Pyrrhus is famous in Egypt. Então Pirro é famoso no Egito. He married Ptolemy's daughter Ele casou com a filha de Ptolomeu. and he's closely connected with all of those generals. E ele está intimamente conectado com todos esses generais. And they know his skill. E eles conhecem a habilidade dele. In fact, Ptolemy partly trained Pyrrhus. E, de fato, parcialmente, Ptolomeu foi quem treinou Pirro. So when Rome refuses to give up the fight Então, quando Roma se recusa a abandonar a batalha, a luta, and then finally defeats him, e finalmente Roma derrota Pirro, this is where they become famous. é aí que ela se torna famosa. But it takes time for the news to travel Mas naquela época demorava para as notícias se espalharem and then for Egypt to decide on a course of action e também para que o Egito se decidisse em um certo percurso de ação and to send ambassadors. e para então enviar os embaixadores. Any other questions? Alguma outra pergunta? It was clear for me. Fabius, Maximus, and Gorgias were Romans. It's only one person. Yes. Sim. He headed the delegation Ele era o chefe da delegação of ambassadors that went from Rome to Egypt. de embaixadores que foram de Roma para o Egito. I think they called him the consul of Rome. Eu acho que eles chamaram ele de cônsul, de representante de Roma. Any other thoughts or questions before we close? Alguma outra pergunta ou pensamento Yes. antes de encerrarmos? Por que mesmo que você não chamaria pânio de clamor da meia-noite? Why can you repeat why won't you call Panion the Midnight Cry? So when we were looking at Acts 27, Ok, então quando a gente estava olhando para Atos 27, our problem was that this waymark o nosso problema era que esse marco is not the midnight cry for any of these groups. não é o clamor da meia-noite, a experiência do clamor da meia-noite para nenhum desses outros grupos. So you can see it isn't the midnight cry for the 144,000 Então você consegue ver que não é o clamor da meia-noite, por exemplo, para os 144 mil. priests, Levites, or Nem Nethinims. para os levitas, nem para os gentios. Who is it, or what is it the midnight cry for? Para quem é que Panion é o clamor da meia-noite?
If we go back to Acts 27, Se nós voltarmos para Atos 27, we compared and contrasted our two lines. nós comparamos e contrastamos duas linhas. And what was this waymark? E qual era esse marco? What was this waymark? Qual era esse marco? In the Millerite line, are you asking me? No, in the line of Acts 27. Não, na linha de Atos 27. I'm not being able to remember. So what do they do after shipwreck? O que eles fazem depois do naufrágio? Vocês Just lembram? look at these lines, not at your notes. Não precisa olhar para suas notas. Só para suas... We're going to work through it on the board. A gente consegue resolver com tudo que está no quadro. What do they do after shipwreck? O que eles fazem depois do naufrágio? Nothing. They go to the island Eles chegam na ilha. Yes, yes. and they harvest. E eles fazem uma colheita. So this waymark here Então esse marco aqui is what in Acts 27? é o que em Atos 27? What happens? O que acontece? If they're going to the island here, Se eles estão chegando aqui na ilha, is there anything related with the fact that Paul doesn't die? that's in this history. Isso ocorre nessa história. But why are they on the island? Mas por que eles estão aí na ilha? Because of the shipwreck. Where do you place the shipwreck? E onde é que você marca o naufrágio? É the close of probation. Which waymark is that? E qual seria esse marco aqui? In which of the lines? In the line of the 144,000. Na linha dos 144.000, qual seria o marco? Or let's actually do the line of the Nethinims. Ou na verdade, vamos pensar na linha dos Netineus. What waymark is shipwreck? Qual marco é o naufrágio? The second coming. If it's here, Se for aí, why are they harvesting por here? que eles vão colher eles aí? O que eles estão colhendo aqui? Yeah, it couldn't be. The Sunday Law. At the Sunday law? Decreto dominical. So they're shipwrecked, Então, tem um naufrágio aí, and then they go to the island, e aí eles vão para a ilha, and they're harvesting. e eles estão colhendo as pessoas da ilha. Is that okay? Tudo bem? So shipwreck becomes Sunday law. Então, o naufrágio se torna um decreto dominical. But we read in verse 27 Mas nós lemos no versículo 27 that there was I'm saying a cry eu vou dizer que há um clamor aqui no versículo 27, at midnight. na meia-noite. So you have a midnight cry mark. Então você tem um clamor da meia-noite marcado aqui. And who is that midnight cry for? E para quem é esse clamor da meia-noite? In Acts 27, it says, which the Nethinims. But they're not even on the island yet. Mas aí eles nem chegaram na ilha. They're pre-shipwreck. Isso é antes do naufrágio. They're pre-harvest. Isso é antes da colheita deles. And if you're not in the harvest, you can't bring in a Nethinim. E se você não chegou na colheita deles, você não pode trazer eles para dentro. I understand. But I don't know. I'm not able to get to the answer. So, what's the theme of our lines? Bem, então qual é o tema das nossas linhas? In Acts 27. Em Atos 27. I record two themes. Mhm. A good ship Yes? and a bad ship. Mhm.
and it's the Seventh-day Adventist Church in the United States. Yes. Sim. So it's those two institutions. Então temos essas duas instituições. And are those structures or institutions, E essas duas instituições ou estruturas, are they any of these 4 lines? eles são qualquer um dessas 4 linhas? Or is it something separate and different? Ou será que eles são alguma coisa separada e distinta? So if we shift from Acts 27 for a moment, Então, se a gente fizer um desvio de Atos 27 por um breve momento, let's consider Noah. vamos considerar a história de Noé. How many groups do you have? Quantos grupos nós temos lá? The family, the clean animals and the unclean animals. So Noah and his family, A família de Noé, the groups of 7 clean os 7 animais limpos, impares, and 2 unclean. e o par de animais impuros. And what application do we make of them? E qual a aplicação que a gente faz deles? Noah, what would Noah represent? Quem que Noé representaria, por exemplo? The priests, And the 7 animals? e os 7 animais, the Levites, And the 2? Netanims. But separate and distinct from those people, what do we have in that story? Mas nessa história, separado e algo diferente desses grupos, quem nós temos nessa história? The Ark. The ark. Ah. So when we're talking about shipwreck, Então, quando a gente estava falando sobre o naufrágio, we identified, you're happy that this is Sunday law. você está contente de que o naufrágio é aqui no decreto, certo? So it's down here. Então, é bem aí, But what is it for the ship? nessa linha. Pro navio é o que? O naufrágio. If this is where the ship ends, Se é aí que o navio termina sua história, it's the end. it's dead? It's the end. Of The it. end? So if there was a door Então, se tem uma porta open for the ship, que estava aberta para o navio, could you shut it? você poderia fechar ela. So if you put a shut door here, Então, se você marcar uma porta fechada aí, what is this waymark? o que seria esse marco? The close of probation. It becomes the close of Se probation. torna o fechamento da porta da graça. So we can begin to see Então, a gente consegue começar a ver that we're constructing a line for a ship and not for one of these 4 groups. que nós estamos construindo uma linha para um navio e não para nenhum desses outros 4 grupos. Is that okay? Tudo bem com isso? So this becomes a 5th line. Então, isso se torna uma quinta linha. So when we come to verse 27, Então, quando a gente chega em Atos 27, verso 27, and I want us to note that 27 is an increasingly important prophetic number. e o que eu quero que a gente comece a perceber é que esse número 27, ele cada vez cresce na sua importância profética. You can tie it directly to November 9. Você consegue atar esse número diretamente a 9 de novembro. But we have this waymark marked, A gente tem esse marco aí estabelecido, and it's a midnight cry. e é um clamor da meia-noite. So where would you place this midnight cry? Então, onde é que a gente localizaria esse clamor da meia-noite aqui? Who is this cry for? Para quem que está sendo esse clamor? Or what is it for? Ou qual é o propósito dele? So separate and distinct from anyone on board the ship, Ele se trata de algo separado e distinto de qualquer pessoa no navio. what Paul is saying here O que Paulo está falando aí atrás is that this ship is going to be destroyed, é que o navio vai ser destruído and it's going to happen soon. e que isso vai acontecer logo. And then in verse 27, E então, no versículo 27, he's able to say to them, ele consegue falar para eles. or the people watching for land are able to say to them, Ou, na verdade, as pessoas que estão observando, buscando terra, conseguem dizer: now we can see this, agora eu consigo ver isso, and we have time. e a gente tem tempo. Yeah, the sailors. Yes. So what we're constructing is not about people. Então, o que a gente está construindo é que isso não está falando de pessoas. This cry is for the ship. Esse clamor é para o navio. And then we compared and contrasted Então, a gente comparou e contrastou, because we had 2 lines porque a gente tem 2 linhas for 2 ships. para 2 navios. And the first line was the ship of Caesarea, E a primeira linha é para o navio Adramitino, Adramitino, né? Adramyttian. Para o navio de Adramítio.
And it began at Caesarea, e começa na Cesareia, then Sidon, então Sidom, Cyprus, Chipre Myra. e Mirra. And we understood that this Cyprus E a gente entendeu que esse Chipre marks the midnight cry. marcava o Siem, o clamor da meia-noite. But we also noted Mas a gente também percebeu that this waymark que esse marco is Panium, era Panium, because it's at Panium porque é em Panium that we know that the United States begins to fall, que nós percebemos que os Estados Unidos começam a cair, which is the sixth head, que é a sexta cabeça, and the United Nations begins to rise, e que as Nações Unidas começam a subir, which is the seventh head. que é a sétima cabeça. So if I crossed out midnight cry and just called this Panium, Então, se eu apagasse clamor da meia-noite e simplesmente chamasse de Panium, are you okay with that? você está bem com isso? Because this is the Sea of Cilicia and Pamphylia. Porque nessa história esse é onde a gente tem o mar da Cilícia e Panfilha. So this is the line of the ship of Alexandria, Então essa é a linha onde a gente tem o navio de Alexandria, and this is the line of the ship of Adramyttium. e ali pequenininho é a linha do navio Adramitino. We need to compare and contrast A gente precisa comparar e contrastar os dois, to identify what midnight cry waymark this is. para identificar para quem que é esse clamor da meia-noite que vemos aí. And if we compare and contrast, what does it become? E se a gente compara e contrasta, o que isso agora se tornou? Because this waymark is also Sunday law, Porque esse marco no navio Adramitino também era a lei dominical. and for the ship, it's FPG, Mas para o navio era o fechamento da porta da graça. close of probation. So if we compare and contrast, Então, se a gente comparar e contrastar, where do you place the midnight cry in verse 27? aonde é que você localiza o clamor da meia-noite em Atos 27? So we have a midnight cry here, Temos um clamor da meia-noite aqui, and we're trying to locate it. e a gente está tentando descobrir onde é que está esse clamor da meia-noite. It's for the ship, and it's leading them to their close of É para o probation. navio, e está levando esse navio para o fechamento da porta da graça dele. But we want to make sure that it's not a waymark in here, Mas a gente quer estar seguro de que isso não é um marco que está aí no meio dos períodos, like the loud cry for the Levites. como o alto clamor para os levitas. If we compare and contrast, Se a gente comparar e contrastar, bring together our two lines of the two ships, e juntasse a linha dos dois navios, we can link this waymark to this waymark, a gente conseguiria unir esses dois marcos, ó, fechamento da porta da graça com o fechamento da porta da graça, dos dois navios. and then we're identifying a midnight cry, E aí a gente identificaria o clamor da meia-noite, and we have to combine Adramyttium and Alexandria. e a gente teria que comparar o navio Adramitino com o navio de Alexandria. We know this is Panium. A gente sabe que aí é Pânio. Essa vai ser a conclusão, de que é Pânio. Ainda continua confuso pra mim, I'm a little still confused, mas eu vou estudar melhor but I'll pra study it conseguir so I can ver isso com clareza. see it more clearly. Mm-hmm. Porque às vezes sei que é um marco assim, porque estou copiando as notas, Because sometimes I can know that the waymarks are those because I'm copying my notes. Mm-hmm. mas não é suficiente para depois, quando me pergunta, eu não consigo me localizar, estou confuso. But this is not enough for me to locate myself when someone make questions to me. Mm-hmm. I understand. Eu entendo. Does this connect for you? Isso te ajuda a conectar pelo menos as coisas? Yes. Are you sure? Tem certeza? Why is this midnight cry Panium? Por que aí seria o clamor da meia-noite Pânio? You won't find it in the verses. We only find it in our methodology. We have to compare and contrast. Você não vai achar muito no verso. Você vai achar na nossa metodologia de comparar e contrastar. What wouldn't way know how mark to do you want to say. make this? Qual o marco que você poderia falar que é isso que está acontecendo aí? Which one do you want it to be? Esse clamor da meia-noite, você gostaria que fosse qual? Do you think it could be this one? Você acha que poderia ser esse clamor aqui? It's not Panium, but it's leading up to Sunday law. Não é Pânio,
mas está te levando a um decreto dominical, por exemplo, aqui. Yes. So this waymark, Então esse marco poderia ser? where is it on this line? Mas onde é que está esse marco nessa outra linha do outro navio? Então, eu teria que compreender primeiro cada marco e símbolo desse. Eu não consigo fazer essa conexão. I will have to understand better each waymark and in the symbols because I am not being able to connect them. So this midnight cry or loud cry Então, eu quero mostrar que esse clamor da meia-noite aqui, is related to the Levites. ele está relacionado com os levitas And it's not Panium. e não é pânio. So I don't think we need to know all our waymarks. Então o que eu quero dizer, não acho que é tão necessário saber todos os marcos. We just need to compare and contrast. A gente precisa comparar e contrastar. If we want to make it this waymark, Se a gente quiser tornar esse clamor aqui, esse marco, then we need to be able to locate it on this line. a gente também teria que conseguir localizar isso na linha do outro navio. Otherwise, we're naming a waymark here, which is Panium, Senão a gente estaria dando nome para um marco aqui que é pânio, and not locating it on our second ship. mas ele não estaria aparecendo aqui nesse outro navio. And they're the same ship. E eles são o mesmo navio. So if we compare and contrast, Então se nós compararmos e contrastarmos, I would suggest this midnight cry eu sugeriria que esse clamor da meia-noite cannot be this one. jamais poderia ir esse aqui no meio. This is about calling out a harvesting people. Porque esse clamor, ele está tratando de chamar as pessoas ou colher as pessoas. And if we compare and contrast, Mas se a gente compara e contrasta, and we see this waymark for the ship, e a gente vê esse marco aqui para o navio, we can tie it to the first line, a gente consegue atar a linha desse outro navio com a primeira linha do navio, which gives us Panium. e essa linha vai dar para a gente o marco de pânio, vai confirmar esse marco. Is that a little bit too confusing? Ainda foi muito confuso? Do you agree or disagree? Você concorda ou discorda? I agree, I'm not sure. mas eu não tenho certeza. I think we can go over this again sometime. Eu acho que a gente pode ver isso de novo alguma outra vez. Ok. Thank you. Don't worry. Não tem problema. He wants to say something. Yes? Clamor de medianoche The Midnight Cry, es Panium, it's Panium. medianoche Rafia, Midnight is Raphia. y en medianoche Pablo anuncia la destrucción del And at barco. midnight, Paul makes an announcement about the destruction of the boat. Mm-hmm. Entonces, cuando llegue Rafia, entiendo So when we arrive at Raphia, I'm supposing, understanding, que el mensaje de los sacerdotes a los levitas es que that the message of the priests to the Levites is that el fin de los Estados Unidos llega y el fin del adventismo. it's the end of Adventism and the end of the United States. For the Levites, Para os levitas, where is Raphia? onde é que está Raphia? No sé. I don't know. So this is Raphia up here, Então aqui temos Raphia, 2019 for us, 2019 para and nós. it comes down and becomes their Sunday law. Para eles é a lei dominical deles. When do we take a message to the Levites? Quando é que a gente dá uma mensagem para os levitas? En Panium. Em Panium, After Panium. depois de Panium. Después de Panium. So in answer to your question, Então, em resposta à sua pergunta, my first consideration minha primeira consideração would be that we don't actually have a message for the Levites não é que nesse momento a gente vai ter uma mensagem para os levitas at Raphia, em Ráfia, but we also didn't have one for them in 2014. mas a gente também não tinha nenhuma para eles em 2014. And this is where I want us to get the importance of identifying external events. E eu acho que é por isso que é importante para a gente entender como identificar eventos externos And understanding correctly, e entendê-los corretamente, because it's very dangerous for them porque é bem perigoso para eles to get to their waymarks chegar para os marcos deles and be saying, "Make America great again," e que eles estejam naquele período falando, vamos fazer a América grande outra vez, with a red hat on. com um chapéu vermelho na cabeça. They would fail their Sunday law. Eles vão falhar no decreto dominical deles. So isn't it much more important Então, talvez seria muito mais importante, or truly sad ou talvez muito triste, if we're not understanding se eles não estão entendendo correctly corretamente what's happening in the United o States? que é que está acontecendo nos Estados Unidos. If you would kneel with me in prayer. Se vocês puderem ajoelhar comigo.
Dear Father in heaven, querido Pai Celestial, thank you, Lord, for our blessings. muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Forgive me where things haven't been explained as neatly as they should have. Perdoa-me por onde as coisas não foram explicadas da forma mais adequada possíveis, I pray that you'll bless our classes, mas eu peço que o Senhor possa abençoar nossas aulas, that we might be able to follow and interact para que nós possamos ser capazes de entender, acompanhar e interagir. and wrestle with some of these difficult subjects. E também lidar com alguns desses assuntos difíceis. I pray that you'll continue to lead and guide us Eu peço que o Senhor possa continuar nos direcionando e guiando, and grant us your latter rain e que o Senhor possa derramar sobre nós a tua chuva serúdia, while there is still time to receive it. enquanto ainda há tempo para recebê-la. I pray this in Jesus' name. Eu oro isso no nome de Jesus. Amen. Amém.